mais de 80% dos erros dos alunos com certeza são por falta de atenção. E essa falta de atenção vai fazer com que você muitas vezes falhe miseravelmente naquilo que você sabe, naquilo que você estudou. Salve, salve, galerinha massa, beleza, rapaziadinha? Quanto tempo, hein? Pois é, precisei me afastar um pouquinho, precisei recuperar minhas energias, precisei colocar a cabeça no lugar. Infelizmente, essa pressão, esse trabalho que a gente está tendo nesses últimos meses por conta da pandemia tem sido extremamente desgastantes para nós professores. Afinal de contas, temos que passar às vezes 10, 12, 14 horas na frente do computador, dando aula, preparando aula. Então isso realmente é muito desgastante, isso tem sido extremamente cansativo, né? Mas nos últimos meses eu acabei tendo a possibilidade também de me debruçar sobre as provas dos últimos 10 anos do Enem. E dentro desse processo de analisar, estudar, investigar a prova do Enem, eu consegui perceber quais são os conteúdos que com certeza são mais cobrados dentro da prova. E é a partir disso que eu vou estar trazendo para vocês um novo projeto do Gusta, em que eu vou estar trazendo vídeos, a partir desse vídeo inclusive, em que eu vou estar explicando conteúdos que são mais recorrentes na prova do Enem, geralmente caem, tem muita incidência. Não é uma prova fácil de prever, não é uma prova que na verdade se prevê. Não sou um guru, mas eu vou estar trazendo para vocês toda essa experiência que eu consegui acumular nesses últimos meses, resolvendo, analisando as provas, tentando entender quais são as melhores formas de fazer com que você, aluno, ganhe tempo na hora de responder, saiba reconhecer quais são os gatilhos que estão inseridos ali na questão, identificar quais são os gabaritos e principalmente quais são os distratores das questões, já que nós temos que entender que mais de 80% dos erros dos alunos com certeza são por falta de atenção. E essa falta de atenção vai fazer com que você muitas vezes falhe miseravelmente naquilo que você sabe, naquilo que você estudou. E no vídeo de hoje a gente já vai começar a estudar um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem. Com certeza, democracia na antiguidade, o contexto da antiguidade clássica é um dos conteúdos que, brother, vai estar na tua prova do Enem, seja da Grécia Antiga, seja da Roma Antiga. E nesse vídeo de hoje, eu trouxe para você um conteúdo que com certeza pode estar na tua prova, que é justamente a formação da democracia na antiguidade clássica, mais especificamente dentro da Atenas Antiga. Vamos comigo? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a democracia ateniense ela é uma democracia que com certeza é bem diferente da democracia que nós temos hoje. Existem várias diferenças que nós vamos ver ao longo da minha explicação, mas antes de tudo os princípios são os mesmos. Tanto é, por exemplo, que os filósofos que estudaram e que embasaram a democracia ateniense da antiguidade clássica ainda hoje são base fundamental para que possamos exercer a democracia na sociedade contemporânea. E Aristóteles, com certeza, é um desses grandes filósofos que deram um apoio filosófico, conceitual, a essa forma de governo, a esse sistema político, que é tão importante ainda hoje nas sociedades ocidentais. O próprio Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o objetivo principal da política, com certeza, é criar amizade entre os membros da cidade. E aí um ponto fundamental para você poder entender do que se trata o sistema político democrático na antiguidade. Esse contexto da democracia na antiguidade ele vai estar diretamente ligado, pessoal, a uma coisa chamada polis, ou cidade-estado. E é justamente nesse contexto de desenvolvimento comercial, urbano, que nós vemos surgir uma figura conhecida como Clístenes. Clístenes, também conhecido como o pai da democracia ateniense, ele visava restaurar o equilíbrio entre os grupos sociais de Atenas. Então Clístenes, visando justamente reunir novamente, trazer a harmonia social para Atenas, ele vai idealizar um novo sistema político em que ele vai inclusive estender esse sistema político, a participação política, na verdade, a outras pessoas que faziam parte do demos, que faziam parte desse povo, que fazia parte da população ateniense. Vale ressaltar também que as suas reformas elas vão fortalecer e muito esse sistema democrático que começava a surgir. E é um sistema democrático que é bem interessante de ser entendido, que ele vai ser baseado no que a gente chama de princípio da isonomia. Ou seja, todos são iguais perante a lei. E dentro desse contexto, aqueles que eram considerados cidadãos, vale ressaltar que o cidadão ateniense era homem, maior de idade e filho de pai e mãe atenienses. A gente tem que entender que
Aqueles que atendiam a esses parâmetros eram aqueles que estavam sendo beneficiados por esses princípios da isonomia. Então todos dentro da democracia eram entendidos como iguais, eram vistos perante a lei ateniense como iguais. Além disso, vale ressaltar, assim como eu disse para vocês, a democracia ateniense ela vai ter algumas diferenças em relação à democracia atual, como por exemplo, a democracia ateniense ela era exercida de forma direta pelos seus cidadãos. Lá, o homem ateniense maior de idade, ele exercia diretamente a política na Atenas antiga. Inclusive, pessoal, tínhamos até lugares específicos para que essa atividade política fosse exercida. E esse lugar específico era chamado de ágora. A ágora era justamente onde se organizavam as instituições políticas, é onde se encontravam cidadãos para que eles pudessem debater os assuntos de interesse da sociedade ateniense. E era lá também que estava fixada, né, que se encontravam os principais prédios públicos, as principais instituições públicas atenienses, como é o caso, por exemplo, da Eclésia, também conhecida como Assembleia do Povo, que discutia assuntos políticos, votava as leis, escolhia os magistrados. E a Bule, também conhecida como o Conselho dos 500, que tinha a função de analisar e preparar os projetos de lei, além de supervisionar a administração pública e também cuidar da parte da diplomacia. Então, na Ágora, o centro, que geralmente ficava numa praça central dessas cidades, era onde se reunia a população cidadã, né? A população que era considerada cidadã, que geralmente, tá, meus amores, era uma minoria, era ali cerca de 20, 25% da população ateniense. A grande maioria da população ateniense, como nós sabemos, era formada de escravos, em sua grande maioria, que eram, obviamente, a principal força de trabalho dessa sociedade. Mas era ali na Ágora que essa população cidadã se encontrava para poder debater. Era ali que ela ia para poder buscar entender quais eram as necessidades, como poderia chegar a um denominador comum, e a partir dali, desses debates, eles chegavam às escolhas e também às decisões que eles, ali naquele momento, acreditavam ser importantes e necessárias para a cidade de Atenas. Contudo, vamos deixar de falar muito e vamos partir para a nossa questão de hoje, que é uma questão do Enem 2015, que eu trouxe para vocês aqui, e que eu quero resolver com vocês para que nós possamos entender qual é o papel, qual é a função da Ágora. Eu vou colocar aqui o nosso marca-texto para a gente poder entender um pouquinho. Ó. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Gente, vamos lá. As palavras-chave aqui são palavra, poder e debate. Né? A gente vai ter aqui, ó, palavra, poder, certo? E debate. Esse debate, no caso, a partir das palavras, se torna a regra do jogo intelectual e também do jogo político. E onde é que os atenienses iam para poder utilizar-se da palavra para exercer o poder? E aí é onde nós vemos aqui a situação do enunciado. Vejam só, aqui no enunciado nós vamos ver na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora, ó pessoal, a ágora que a gente acabou de falar, espaço público importantíssimo na constituição política da Grécia Antiga, da Atenas Antiga. Então aqui, gente, a ágora tinha por função fazer o quê? Qual era a função da ágora aqui, Gusta? Gente, lembrem-se, a ágora é importantíssima na formação dessas cidades-estados. Era lá que a galera ia para debater, certo? Então aqui, nessa questão em específico, o nosso gabarito é a letra C, tá? A função era constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Ou seja, era o centro de encontro, era o centro de debate. Era lá na Ágora, no centro das cidades-estados, das polis gregas, que os cidadãos se encontravam e iam até lá para poder debater, discutir e tentar entender como é que eles poderiam chegar a um interesse comum. Então, lembrem-se, vamos estudar o que cai, vamos entender como cai e eu tenho certeza que você vai tirar a onda na prova do Enem esse ano. Valeu, galerinha, grande beijo e o Enem é nosso!